extraordinárias para mim. Diga assim: Deus tem mudanças extraordinárias para mim. Eu não sei quem conhece o PhD chamado Paulo Vieira. Quem o segue no Instagram. Ele é um coach, ele trabalha com o método CIS, palestrante de milhões e milhões de pessoas. Viaja o mundo inteiro, faz palestras em vários lugares do mundo, uma sumidade, uma competência extraordinária, uma mente brilhante. Eu tenho um livro dele chamado O Poder da Alta Performance. O Poder da Alta Performance. E apesar de ter uma vida muito corriqueira, eu gosto sempre de ler quando posso, quando consigo, porque o brasileiro é um batalhador. Não é verdade? Tem gente que chega assim: por que vocês não lêem? Para, cara. Tu é brasileiro, bicho? Dá vontade de perguntar assim: tu é brasileiro? O brasileiro acorda cedo, dorme tarde, é correria. Mas a gente precisa sempre procurar um tempinho para crescer, para se alimentar. De vez de ir para a TV, para a internet, para o celular, às vezes é bom você ler. E às vezes eu procuro sempre ler, ouvir pessoas que acrescentam na minha vida. E o Paulo Vieira, ele fala no seu livro, dizendo que o processo de mudança tem 3 ingredientes. Quantos? 3 ingredientes. 3 ideias que ele vai trazer dentro do processo de mudança. O tema da nossa mensagem é: Deus tem mudanças extraordinárias para você. Amém? Então, primeiro de tudo, ele diz o seguinte: devemos identificar com clareza o nosso estado atual. Você precisa, em primeiro lugar, identificar quem é você, aonde você está, o que você faz. Se você está no lugar que deveria estar, se você está atrasado para onde queria estar, essa sensação às vezes é muito péssima, de que eu estou atrasado para onde eu deveria estar. E isso bate uma certa angústia do homem, né? Dizem que a partir dos 40 o homem faz essa análise. Quando ele chega 40 anos, o que é que eu construí? Qual a estabilidade que eu tenho? Qual a estrutura que eu tenho? Então, enfim, identificar com clareza seu estado atual. Você precisa hoje identificar quem é você. Apesar da gente ter falado sobre o que construímos e o que fizemos, o que é mais importante é quem eu sou. Quem eu sou. O que eu sou. Qual é o meu estado atual? O que eu sou hoje? O que eu sou hoje é o que Deus quer que eu seja hoje. Ou eu preciso caminhar a passos largos para chegar aonde Deus quer? Sim, eu já cheguei onde Deus quer, mas eu preciso aperfeiçoar. Não, eu estou ainda longe do que Deus quer para a minha vida. Então, primeiro ponto é: tenha clareza do seu estado atual. Pode colocar aí no slide essa expressão? Tenha clareza do seu estado atual. Se puder colocar as 3 que eu vou dizer e manter elas fixas aí, ajuda bastante. Tá? Então, identifique com clareza seu estado atual. Depois de identificar com clareza, Paulo Vieira vai dizer o seguinte: saber onde você quer chegar. Você, depois que sabe quem você é, você tem que procurar saber aonde você quer chegar. E o que me chama a atenção foi o que ele falou. Ele disse assim: para quem não sabe onde quer chegar, o caminho não importa. Para quem não sabe aonde quer chegar, o caminho não importa. Para quem não sabe aonde quer chegar, para quem não tem um objetivo de vida, o caminho pouco importa.
Isso me faz refletir sobre: será que eu estou buscando alguma coisa? Será que eu estou buscando algo? Será que eu quero chegar em algum lugar daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos eu me vejo aonde? Daqui a 5 anos eu quero estar como? Daqui a 5 anos, será que eu quero falar tudo que eu falo? Ou eu quero ter novas palavras? Tem sentido, sim ou não, queridos? Será que daqui a 5 anos eu quero cantar tudo que eu canto hoje? Será que eu quero ir para os mesmos lugares que eu vou hoje? Será que eu quero ter o meu casamento do mesmo jeito que está hoje? Tem casamentos que, se continuar do mesmo jeito que está hoje, daqui a 5 anos, não tem nem mais casamento. Porque se continuar do jeito que está hoje, daqui a 5 anos, já era. Tá alguém levando teu filho para passear, dando sorvete a ele, tentando conquistar ele. Por quê? Porque se a gente não pensa no amanhã, se a gente não sabe para onde quer ir, a gente não vai se importar qual é o caminho que a gente está seguindo. Então, Paulo Vieira, quando falou isso, disse: cara, uau, extraordinário. Terceiro, ele disse que se você sabe para onde quer ir, você tem que elaborar um plano de ação. Você precisa ter uma meta. Você precisa elaborar um plano de ação. E ele vai colocar dentro dessa ideia de plano de ação algo consistente. Diga, consistente. Algo consistente, tá? E que precisa ser flexível. Então, eu entendo o seguinte: algo consistente é que eu não posso hoje querer estar daqui a 5 anos em algo e amanhã chegar e dizer assim: eu não quero mais. Ou daqui a um mês dizer: não, eu quero mesmo, eu quero, é aquilo mesmo que eu quero. Mas depois de 3 meses, diz: sabe de uma coisa, eu não quero. A gente precisa ter clareza e escrever aonde a gente quer chegar e tirar o projeto do papel. É fácil? Não é fácil. Em 2018, no primeiro período de 2018, eu me matriculei no curso de Direito. Quero contar essa pequena experiência ainda na parte introdutória da mensagem. Eu fiz o primeiro período de Direito, aí veio a gestação da minha esposa e aí não deu mais para a gente continuar. Em 2019 veio a pandemia. A pandemia começou em dezembro de 2019. Eu poderia ter, no intervalo aí de 1 ano, ter pago mais uns 2 períodos, alguma coisa assim, mas aí eu tinha perdido todo o foco, porque ela estava grávida, a igreja, de fato não dava, a cabeça estava muito dividida. E é interessante que, durante a pandemia, eu fiz uma transição ministerial. Eu saí de uma denominação e fui para outra. E essa igreja também passou por uma reforma estrutural, que quem está aqui das antigas conhece o que eu estou falando. E aí, essa reforma estrutural, durante a pandemia, a gente estava trabalhando aqui sem esse teto. Essa igreja passou uns 4 meses sem teto, porque o telhado arqueou, a estrutura foi comprometida. A gente não tinha nada na conta, Deus levantou tudo, fizemos uma reforma estrutural de quase 70 mil reais durante a pandemia. Só tinha 2 mil reais no caixa. E durante a pandemia, Deus foi levantando irmãos doando, amigos doando, pessoas de fora que me conhecem doando. E eu também doando, botando salário e tudo. Bom, todo mundo doando. De pastor, amigos, a todo mundo. E Deus, de uma forma milagrosa, fez com que a gente passasse por esse processo. Eu ainda estava pagando também esse prédio. E ano passado, eu acho que eu consegui pagar com a ajuda da minha esposa. E depois de então, eu disse: agora, talvez é a hora de voltar
para aquele projeto, para aquela ideia que eu comecei em 2018. E aí nesse período agora, eu voltei para o curso. E entrei no segundo período porque já tinha pago o primeiro. Mas não é fácil você largar do trabalho de 5 horas da tarde e ir para a faculdade e sair de 10 quando você tem uma criança de 5 anos. Quando sua esposa filma assim a criança dizendo: papai, papai, cadê papai e mamãe? Segurando um cinto. Porque o sucesso, ele dói. Diga assim: o sucesso dói. A busca pela melhora dói. Ela exige de você que você saia da sua zona de conforto. Ela exige de você que você saia. Som, ok. Voltou. Quem sabe faz ao vivo. Isso é problema de ao vivo. Eu acho que caiu a live, né? Caiu a live? Bom. E aí eu voltei. Bom, primeira semana de prova agora, já teve 2 disciplinas que eu tirei 9 e a outra 9,5. Eu não esperava isso. Modéstia é parte de mim, mas se a gente fizer, a gente tem que procurar fazer bem feito. Sim ou não? O projeto tem que ser consistente. Amém, queridos? Porque não adianta você querer fazer e querer fazer mal feito. Se sabotar, faltar, não vir, não ir, não dar o seu melhor, não dar o seu máximo. Bom, eu estou contando vantagem antes do tempo. Talvez eu tire nas outras 3 matérias nota baixa. Bom, acho que não. Vou tentar pelo menos tirar a média. Se eu tirar a média para mim, tá melhor. Hoje é a coisa melhor do mundo. Mas quando eu olhei alguns resultados, me surpreenderam. Porque às vezes a gente nem acredita no potencial que a gente tem. Porque essas provas que fiz, eu esperava que pelo menos eu tirasse a média. Eu disse, me quebrei. Foram muito complicadas as provas. E quando eu olhei para os resultados, eu disse, uau. Eu não sabia que eu tinha essa capacidade. Você tem a capacidade. Porque Deus tem mudanças extraordinárias para você. Amém, querido? Deus tem mudanças extraordinárias para você. Ah, mas o pastor no curso que vai fazer, vai ter sucesso. Cara, Deus tem mudanças extraordinárias para mim. Amém, querido? Enquanto eu não estou fazendo nada, eu não sonho por nada. Mas quando eu começo a fazer algo, eu começo a sonhar por algo. E eu acho que é isso que nós precisamos fazer. Não estou mandando ninguém aqui, todo mundo sair daqui, se matricular num curso, fazer o que... Não, veja, cada um sabe o que precisa fazer. Amém, queridos? Cada um sabe aonde quer chegar. Cada um tem que buscar a melhora para si, para sua família, para os seus. Amém, queridos? Porque, veja, Deus chegou para um homem e disse assim, saia da sua terra. É fácil? Eu estou tão acostumado aqui, Senhor, eu amo esse lugar. Conheço meus vizinhos, conheço o comerciante, conheço o dono da padaria, confiado, anoto, né? E tal, o dono do açougue, compro minha carne lá, no final do mês eu pago, né? Moro perto do meu tio, da minha tia, meus filhos. Aí Deus diz assim, sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Uau! Terra que tu vai me mostrar. Imagina você morar numa tenda e você sai da tenda para ir para um lugar que você não sabe nem para onde é. Deus tem mudanças extraordinárias para a nossa vida. Que dentro do processo de mudança e do plano de ação que eu estou fazendo, eu tenho que confiar em Deus, não é em mim. Amém, queridos? Agora eu tenho que dar o melhor de mim. Eu tenho que dar o máximo de mim. Por quê? Porque além de pai, além de trabalhador, além de pastor, além de professor do seminário daqui, eu ainda querer fazer um curso superior, é 5 coisas, sim ou não? É fácil? Não. Mas você tem que procurar fazer todas com excelência. Imagina eu chegar aqui agora e não ter uma mensagem.
Imagina chegar aqui agora e dizer, meus irmãos, cada um traz um versículo, porque eu não me preparei. A gente tem que ser bom aqui, a gente tem que ser bom onde a gente estiver, a gente tem que dar procurado ao nosso melhor. Sair da nossa zona de conforto. Mas Deus quer nos tirar da zona de conforto, porque Deus tem coisas extraordinárias para nós. E se nós ficarmos dentro da nossa tenda, não vai acontecer. Diga assim, eu preciso sair. Eu preciso sair de dentro de mim. Primeiro lugar que você precisa sair de dentro de você mesmo. Você se enterrou vivo. Você está dizendo é isso e acabou. Não, não é isso. Diga assim, não é isso. Seu Carlinhos, o senhor tem quantos anos? Completou quantos anos essa semana? 67. Meu patrão tem 84, ainda dirige. Por que se entregar? Por que se entregar? Eu estou perguntando, por quê? Por que se entregar? Por que não sonhar? Ah, porque... Não. Veja, eu estou falando por que não sonhar? Por que não buscar entender a voz de Deus? Porque Deus tem uma voz para cada um de nós. Deus tem uma mensagem para mim e para você. E quando eu estava procurando refletir sobre o que eu iria trazer para vocês, eu disse, Deus, eu não vou ensinar os meninos a serem um bom pai, porque eles sabem que tem que ser um bom pai. Eu não vou falar de que todo homem tem que ser o provedor da família, porque a gente já está cansado de ouvir isso dentro da igreja. Que todo homem tem que ser o provedor da sua casa. Eu não vou falar que a gente deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, que a gente já sabe disso, a gente já dá aula disso. Agora o que a gente precisa entender é que Deus tem mudanças extraordinárias e essas mudanças irão beneficiar os nossos. Amém, querido? Por quê? Porque você vai deixar um legado. Amém, queridos? Olha, Deus disse para Abraão, quando ele já era avançado em idade, tá? Ele disse, olha, eu vou fazer o teu nome conhecido. Deus disse, você será pai de um grande povo. Mas a mulher dele não tinha filho. Conhecemos a história. A mulher dele era estéril. Sarai. Mulher que não dava filho. Ele disse, ela será chamada Sara. Mãe. Ela será mãe de nações. E ele era chamado de Abrão. Ele foi chamado de Abraão. Pai de grandes nações. Olha para as estrelas dos céus. Ele saiu da tenda. E quando olhou para as estrelas do céu, o Senhor disse, assim será a tua descendência. Vocês imaginam, você vê, queridos, como é que Deus fala para você algo? E ele tinha uma média de 70 e poucos anos quando Deus falou isso para ele, seu Carlinhos. Deus dá promessa quando a gente está mais avançado também, viu, Carlinhos? Se liga, tá? Diga assim, não se entregue. Olha para o seu irmão, diga, não se entregue. Sonha. Amém, queridos? Chama a Deus assim no quarto, em secreto, fecha a porta e eu vou ter uma conversa com o Senhor agora. Vai ser de joelho no chão. O que o Senhor tem para a minha vida? Busca. Agora a gente não vive as mudanças extraordinárias que Deus tem para a nossa vida. A gente nem faz isso. A gente nem busca. Abraão chorava, Abraão dizia, eu quero um filho. Aí Deus estabelece algo. Deus exige uma atitude. Em primeiro lugar, Deus exige uma atitude. E aí parece muito que Paulo Vieira, o coach, o suprassumo da nossa geração aí, que fala na área de liderança e tal. Eu queria um dia ter condições de trazê-lo aqui para palestrar para vocês. Uau, extraordinário. Mas Deus já tinha dito para Abraão, você precisa de uma atitude. Você precisa de uma ação, Abraão. Não vai acontecer o que eu tenho para você se você não se mover. Não vai acontecer o que eu tenho para você se você não se mover. Saia da zona de conforto. Saia do lugar, como diz a canção, de toque no altar, que limita a tua visão. Extraordinária essa canção.
Isso exige de nós ação, isso exige de nós suor, isso exige de nós lágrimas, isso exige de nós sacrifício. Ah, vá para uma terra que eu te mostrarei. Sim, mas qual é a planta baixa? Ei, pessoal, eu vou te mostrar no caminho. E queridos, veja que coisa extraordinária. Veja que coisa extraordinária. Paulo comentando esse texto de Romanos. Eu gosto muito desse bate-papo que a Bíblia tem, dos autores bíblicos, com as próprias narrativas bíblicas, tá? Abraão foi justificado pela fé. Então, o que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Abraão creu, e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão creu. Abraão creu. Portanto, veja que coisa, verso 18. Romanos capítulo 4, verso 18. Abraão, contra toda esperança, em esperança, creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Ele disse: como posso eu ser pai depois de 100 anos de idade? E o ventre de Sara já estava sem vigor. Mas assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Aleluia! Ele nem duvidou e nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Quando Deus falou lá atrás, depois Deus vem, depois de quase 25 anos, para ele dizer: agora é a hora. Esse agora eu estou com 100 anos, minha mulher. Ah, queridos, que coisa extraordinária. A palavra ali foi creditada. A palavra ali foi creditada. Aí veja o que Paulo vai dizer. Não foram escritas apenas para ele, mas também para nós. Aleluia! Que coisa extraordinária. Que hermenêutica tremenda. Que palavra tremenda, queridos. Eu amo isso aqui. Não foi escrita somente para ele. Paulo está dizendo que Abraão iria ser pai de uma grande nação, o nome dele seria conhecido, ele seria abençoado, quem o abençoasse seria abençoado, quem o amaldiçoasse seria amaldiçoado. E Paulo está dizendo: essas palavras não foi ditas só para ele, mas também para nós, a quem Deus acreditará justiça a nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação. Então Paulo está dizendo: assim como Abraão creu, nós cremos hoje em quem? Em Jesus. Amém? E isso vai nos ser acreditado como justiça. Então assim, não é em vão. Diga: não é em vão que eu estou aqui nessa noite. São mistérios espirituais. Sair de algo implica muitas vezes renúncia. Diga: renúncia. Renunciar quando você precisa deixar algo para trás. Deixar algo é diferente de sair de algo, tá? Sair é mudar, tá? O exemplo: uma pessoa muda de casa, muda de casamento, muda de emprego, muda de namoro, namorada, enfim, de religião, mas continua cometendo os mesmos erros. Não é mudar para continuar errado, é mudar para desfrutar da promessa. Amém, queridos? Muitos mudam para o mal, é mudar para o bem. Somente quem ousa obedecer a Deus poderá viver o extraordinário de Deus. Somente quem ousa obedecer a Deus. Imagina Abraão reunindo todo mundo e dizendo para todo mundo: olha, reúne os bois, as vacas,
reúne as ovelhas, pega todo o mantimento que a gente tem, que Deus está mandando ir para um lugar. Para onde? Não sei. E ele disse mais, que eu ia ser pai de uma grande nação. O senhor está ficando doido. Diga assim, na maioria das vezes, só eu vou crer no que Deus falou. E isso é o bastante. Não precisa, queridos, você mendigar para ninguém crer. Não, mas Deus falou mesmo. Só precisa você crer que Deus falou para você. Todo mundo pode pensar o contrário, todo mundo pode falar o contrário, todo mundo pode desejar, armar contra você, caluniar você, difamar você, mas o que importa é o que Deus falou para você. O que é que Deus falou para você? Então vai se cumprir. Se você sair da zona de conforto e se mover no sobrenatural de Deus. Quantos querem se mover no sobrenatural de Deus? Então, em primeiro lugar, exige uma atitude. Paulo Vieira tinha dito isso para nós. Quando Deus tem propósitos e promessas, ele estabelece processos. Então, em segundo lugar, além das atitudes, ele vem com a recompensa. Amém, queridos? Ele vem com a recompensa. Ele vai mostrar o caminho, ele vai apontar a direção, ele vai aprovar seus passos. Amém? Ele vai aprovar seus passos. Ninguém precisa aprovar seus passos além de Deus. Só Deus pode aprovar seus passos. Procure primeiro agradar a Deus do que agradar a homens. Procure em primeiro lugar agradar a Deus do que a homens, porque importa que ele aprove os seus caminhos, aprove os seus passos. Diga, ele está indo pelo caminho que eu estou dizendo. Imagina, queridos, Noé construindo uma arca quando não chovia. Imagine o quanto ele recebeu o nome de louco. Imagina o quanto ele deve ter sido escarnecido. Mas, meu irmão, aponta para o teu irmão e diz assim: quando menos espera, a chuva começou. E veio forte. E quando ela veio, inundou tudo. E só se salvou quem estava na arca. Então, muitas vezes Deus vai falar algo para você que ele não falou para mais ninguém. Deus falou algo para você, mas não falou para mim. Eu não gosto muito desse negócio, sabe? Deus, o cara chega para mim: pastor, Deus botou um projeto no meu coração e eu estou querendo que o senhor faça. Não, se Deus botou no teu coração, você faça. É porque é visitar presidiário. Então você vai visitar presidiário. É trabalhar com dependente. Então Deus botou no seu coração. Essa é a chamada que Deus está dando para você, não é para mim. A minha chamada eu já sei. O que Deus está falando para mim, Ele já falou para mim. Eu estou trilhando, eu estou nela. Agora o que Deus falou para tu, o que Deus falou para tu é para tu. Não transfere o que Deus falou para você para outra pessoa, porque a chamada é tua. Amém, queridos? A missão é teu, o ministério foi Deus que te deu. Deus decidiu, então você deve seguir. Abraão tinha 75 anos quando foi visitado, 99 quando recebeu a promessa. Demorou? Demorou. 75 quando visitado, 99 quando teve a promessa cumprida. Espere. Espere. Espere a promessa. Porque quando Deus cumpre a sua promessa, você vai ficar como quem sonha. Ah, queridos, que coisa extraordinária. Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos, também aos circuncisos. Ou seja, Paulo está falando que haverá uma felicidade. Amém, queridos? Haverá uma felicidade. Sim, haverá uma felicidade. Portanto, a promessa vem pela fé. Não duvide. Não duvide. A promessa vem pela fé.
Sara teve um menino, colocou o nome dele de Isaac. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Isaac, significado do nome riso. Porque a mulher muito velha disse: eu? Velhona? Muitos vão rir, queridos. Até mesmo os próximos, dentro da tua própria casa. Deus está dizendo que agora é a hora. A pessoa vai dizer assim: agora. Já estamos velhos demais. Você não está velho para viver o plano de Deus na tua vida. Você não está velho para viver o plano de Deus na tua vida. Eu vou repetir mais uma vez. Você não está velho para viver os planos de Deus na tua vida. Amém, queridos? Não se entrega. Não se entrega. Sai da frente daquela televisão. Vai cuidar da tua saúde. Vai fazer caminhada. Ah, mas para de dar desculpa para tu mesmo. Cuida das tuas taxas, cuida da tua saúde. Deus precisa do teu corpo para cumprir o chamado que Ele tem na tua vida. Deus precisa da tua saúde para cumprir o propósito dele na tua vida. Regula teu sono, dorme 8 horas, 7 horas. Cuide primeiro da saúde, cuide primeiro da sua vida espiritual. Vá ler a Bíblia com uma palavra. Não sei ler, tenho preguiça. Bota a pregação. Escuta a palavra, escuta a pregação. Escuta um bocado de pregação minha também. Não só dos famosos. Escuta o pastor Valdemir, terça-feira pregou, foi uma bênção. Amém, queridos? A palavra nunca volta vazia, né? Vai lá no YouTube, só procura Cláudio Duarte para rir. Eu sei que a gente quer rir, querido, mas escuta uma palavra, amém? Escuta a palavra, leia a palavra, escuta a gente famosa, escuta os pastores da casa, escuta, aprende. A gente aprende muito, irmãos, ouvindo, amém? Não tem idade nem limites, diga, não tem idade e nem limites. Deus tem uma mudança extraordinária para fazer na nossa vida. Imagina ele, depois de velho, pegando um menininho. Uau! Que promessa extraordinária sendo cumprida na vida dele. O filho do propósito era Isaac. Filho do propósito. Ele tentou pegar um atalho, foi ter um filho com uma egípcia, Ismael. Daí a confusão. Israel e a Palestina. A gente vê com os nossos próprios olhos. Todos dizendo, somos de Abraão. Não pega atalho. Diga assim, não pega atalho. Vai demorar, mas não pega atalho. Porque o atalho vai fazer você pagar um preço. Vai fazer outras nações pagarem o preço. Quantos sangue de palestinos já foram derramados? Quantos sangue de judeus já foram derramados? Um atalho. O que a gente está falando aqui, queridos? Amados, olha. A independência do Brasil aconteceu com Dom Pedro I, 1820. Ok? Nossa nação tem 500 anos aí, tá? A gente está falando aqui de nações milenares, queridos. A gente está falando de povos milenares. A gente não pode olhar para a vida só com a data do Brasil. Existem nações, povos muito mais antigos do que a nação brasileira. A nação brasileira é um bebê, querido. Um bebê. Porque o povo judeu se acha porque eles começaram lá atrás, querido. Tu quer que tu comece agora? Tem 500 anos, tu quer se comparar a uma nação que tem uma nação milenar? Entendeu? 4 milhões de anos, 5 milhões de anos. Nações antigas, amados, com história, com legado. A nação de Abraão se tornou pai de um território geográfico, pai de todo aquele que crê. Então, queridos, Deus tem mudanças extraordinárias para a minha vida e para a tua. Eu queria que você ficasse de pé.
Eu quero que você agora faça uma oração específica, baseada no que você ouviu. Não, eu não acredito que a gente está perdendo tempo aqui. Não. Eu não acredito porque há uma nuvem de glória neste lugar. Amém, queridos? Há uma nuvem de entendimento, há uma nuvem de clareza. E você não vai trabalhar somente pelo pão, para pagar conta, pagar energia, pagar cartão, pagar aluguel, pagar sua prestação do carro, da moto, sabe? Não, você não vai trabalhar por isso. Você não quer um emprego para arrumar uma mulher. Não, isso é pouco, queridos. A gente tem que pensar nas mudanças extraordinárias que Deus tem para a nossa vida. Amém, amados? Mudanças extraordinárias, seja essa qual for, não quero mensurar. Seja a mudança da menina que está ali fazendo curso superior em agente social, outro está fazendo psicologia, outro que não está estudando, mas está se preparando para abrir sua empresa, seu negócio, outro que está ali jejuando para se libertar do mal que está o impedindo de avançar, impedindo de avançar. E para isso Deus precisa curar o nosso emocional. Pode ser. Então Deus quer curar o nosso emocional. Amém? Deus quer curar o meu emocional, o teu emocional, porque tudo está aqui, ó. Todo bloqueio da gente está na mente. Deus quer destravar a tua mente, porque tu é tão inteligente, cara. Olha para mim nos meus olhos agora. Tu é tão inteligente. Diga assim: eu sou tão inteligente. Mas é sério, fala com convicção, gente. Eu sou tão inteligente. É porque às vezes a tua mente está dizendo para tu: não é, você é inteligente. Você é corajoso. Amém, querido? Você é corajoso. Você é inteligente. Agora, por bloqueios lá atrás, por feridas que foram abertas no teu coração, talvez pela falta de um pai que não te deu um caminho, ou um pai que foi presente, mas que não sabia dialogar, porque já teve outro que não soube com ele, que foi o teu avô, e o avô já teve teu bisavô que também já não soube. Mas essa maldição geracional tem que acabar em nós. Amém, queridos? Amém. Eu oro para que Deus nos dê um espírito manso, para que a gente saiba falar, saiba orientar, sem brutalidade, sem grosseria, sem estupidez, sem gritaria, com orientação, com amor. Deus nos dê saúde mental. Diga: saúde mental, saúde espiritual, saúde financeira, meu irmão. Um homem precisa ter saúde financeira. O homem precisa ter saúde financeira. A mulher pode trabalhar? Pode, ela deve, inclusive. Soma em casa, soma. Tá? Mas o homem tem que ter saúde financeira. Ele tem que ter planejamento. Tá? Ele tem que ter controle. Aí vem a oportunidade do empréstimo. Toma de empréstimo. Acabou, daqui a pouco não tem nem salário, não tem mais nada. Estou pagando empréstimo. Eu oro para que Deus dê sabedoria, querido. Amém? Estou falando isso porque eu não conheço a vida de ninguém. Por isso que hoje em dia eu estou tendo um pastorado assim. Eu quero muito menos ser, sabe, íntimo que vocês, porque eu quero, quando subir aqui, ser boca de Deus para a tua vida, sabe? Quer saber quanto tu ganha, quer saber quanto tu trabalha, quer saber que você está aqui. Amém, meu irmão? Nosso envelope de dízimo não tem nem valor. É um envelope, é em branco. É em branco, cara. Eu não quero saber quanto é que tu ganha, quanto é que tu botou no papel, quanto é que tu tal. Assim, dizimar pelo Pix, vai ficar registrado na conta daí. Que aí o banco, eu não posso chegar pro banco e dizer: apaga o nome do... E aí é o banco. Mas é o tesoureiro que se vira depois para fazer isso com a contadora. Mas, querido, eu quero ser boca de Deus para a tua vida. Deus quer te dar sabedoria.
Agora o Senhor quer remover a gente da tenda. Diga assim, saindo da tenda. A gente tem que sair da tenda do medo, da tenda da dúvida, da tenda da incredulidade. É tempo da gente sair da nossa tenda, do nosso meio. E a gente precisa estar conectados com pessoas que estão entendendo o que a gente está crendo. Eu vou repetir, a gente precisa estar conectado com pessoas que entendem o que eu estou crendo. Amém, queridos? Porque se você se conecta com quem não entende o que você está crendo, você não vai falar a mesma linguagem. Você precisa passar a visão para sua esposa. Olha o que Deus está mostrando para mim nos últimos dias, é isso. E eu estou orando. E nós vamos fazer assim. Não, nós vamos fazer. Eu estou orando. E Deus está falando. E Deus está mostrando. E eu estou percebendo o agir de Deus, o movimento de Deus. Não estou percebendo nada. É porque é o tempo. Diga, é o tempo. É o tempo. É o tempo para discernir. É o tempo para refletir. Talvez Deus não fez ainda, porque falta curar a tua ferida. Amém? Falta curar a tua ferida. Veja, Abraão, depois que recebeu Isaac, teve que botar Ismael no meio do deserto, irmão, com a cunha de água. Quando a gente faz o errado, a gente não espera o plano de Deus. A gente vai ter que desfazer o erro. E desfazer o erro dói. Descer de nível. Ele agora disse o quê? Eu vou ter dois. Deus disse assim, é ele. O filho da promessa é esse. Não é o filho do adultério. É esse. Eu não estou dizendo aqui que tem que contrair uma relação extraconjugal e tem um filho, é filho de adultério amaldiçoado. Não. Eu estou falando do caso de Abraão. O caso de Abraão não é o seu caso, ok? Tem gente que diz assim, eu vou ser igual a Jonas. Vai ser engolido por uma baleia para ver se a baleia vai te jogar 3 dias depois. A história de Jonas é a história de Abraão, a história de Abraão. A tua história. Deus tem uma mudança, uma história para cada um de nós, queridos. Eu vou me jogar no mar aqui porque a baleia vai me engolir. Depois de 3 dias vai me jogar lá. Vai! Tu vai virar comida de peixe. Vai morrer de... Queridos, o que eu estou falando aqui se aplica à nossa vida espiritual. Deus quer curar a gente interiormente. Para que a gente desbloqueie os medos, os traumas. Tem gente que tem medo de avançar porque tem medo de fracassar. Não tenha medo de fracassar. Tenha medo de não tentar. Porque você só tem uma chance. Por que uma chance, pastor? Porque você só tem uma vida. Você não vai vir de novo em outra vida. Só temos uma vida. Só temos uma chance. Só temos uma vida, Toninho. Só temos uma chance. Quem você conheceu que voltou e disse, rapaz, porque na primeira não deu certo? Nunca viu nenhum de nós e nem nunca vamos ver. Porque a gente só tem uma chance, que é a nossa vida. Então ora ao Senhor, fecha teus olhos, amém? Coloca aquela.